Como o Gabriel falou, a gente já tem uma amizade aí de muitos anos, já vivemos muitas coisas juntos. E poder estar aqui e ver o que Deus está fazendo aqui é muito encorajador. Eu estou muito feliz mesmo de poder ver a obra do Evangelho frutificando aqui na Zona Sul, através daquilo que Deus está fazendo. Então, muito bom mesmo estar aqui. Nessa noite, eu quero compartilhar algo que tem a ver com o centro daquilo que cremos para a igreja. E isso tem muito a ver com a minha jornada. Para quem não sabe, né, nós somos uma família missionária, então, nesses últimos 15 anos, aí, 20 anos, a gente tem se dedicado no que se refere à missão de Deus. Por muito tempo, a gente tinha um trabalho que era eu nunca sei falar essa palavra, é muito forte, né? Bivocacionado. Então, trabalhava com tecnologia e sempre tive envolvido com a missão. E nos últimos 11 anos, 10 anos, o Senhor nos chamou para trabalhar integralmente na missão. Há quase 5 anos atrás, o Senhor nos conduziu a morar em São Paulo. A gente faz parte hoje lá da liderança da família Desescope, em Bragança Paulista. A gente brinca que o Douglas Gonçalves é uma cópia de Jesus, né? E eu sou uma caricatura. E estamos juntos trabalhando. E hoje, parte do nosso foco na missão tem a ver com edificar a igreja, lá em Bragança, mas também com apoiar plantações, obras missionárias, desenvolvimento missionário no Brasil e fora do Brasil. Então, essa é a nossa jornada. E uma coisa que o Senhor tem nos chamado nesses dias como obra de Deus, como trabalho missionário, voltarmos ao fundamento. E qual é o fundamento? Porque nós somos uma igreja evangélica. Amém? E qual é o fundamento de uma igreja evangélica? O Evangelho. O Senhor tem nos atraído de volta para o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem central do púlpito da igreja. O Evangelho é o fundamento da igreja. O Evangelho, ele não é uma mensagem para não crentes. O Evangelho não é uma mensagem para os novos convertidos. E aí depois que você amadurece, você ouve coisas mais profundas. Como se o Evangelho fosse o beabá. Não, o Evangelho é o fundamento. O Evangelho é a mensagem central da igreja. Porque a palavra Evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia não é uma ideia. Não é uma filosofia, não é um pensamento. A boa notícia é uma pessoa. Cristo é a boa notícia. E isso tem moldado o nosso coração em tudo que a gente tem feito. E a gente brinca lá na família Desescope que às vezes as pessoas perguntam: e aí, esse ano, qual que é a palavra desse ano? E aí a gente sempre fala: o Evangelho de Jesus Cristo é a palavra desse ano. E o do ano que vem? Qual que é a palavra do ano que vem? O Evangelho de Jesus Cristo. O que o Senhor está falando com vocês nesses dias? O Evangelho. Vocês estão edificando sob que visão? Qual que é a visão de vocês? O Evangelho. Então, nessa noite, eu queria que nós juntos olhássemos para o Evangelho, celebrássemos o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem central. A esperança do mundo é o Evangelho. Os evangelhos precisam ser evangelizados. Porque grande parte dos evangélicos brasileiros nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Ouviu ideias de homens. Nós precisamos
ser evangelizados, dia após dia. O Evangelho precisa ser a mensagem central. Muitas pessoas nesses dias têm colocado toda a esperança em ideologia política, uns na esquerda, outros na direita. Alguns têm colocado a sua esperança nas capacidades humanas, nas habilidades naturais. Mas eu vim aqui para dizer que nós, como igreja evangélica brasileira, precisamos trazer o Evangelho para o centro do púlpito. O Evangelho é aquilo que ele deve ser a nossa liturgia. Por que o adoramos? Por que celebramos? Porque conhecemos a mensagem de Jesus Cristo. Amém? A minha oração nessa noite é que a revelação de Cristo lave essa sala. E que o aumento do conhecimento da verdade de Jesus Cristo nos faça mais parecidos com Jesus. Que nós possamos nos converter nessa noite. Porque conversão não é um momento. Conversão é um processo. A palavra converter significa virar. Então, tipo, eu estou andando para cá, aí eu me converto para cá, eu virei. O que é converter? Converter é, o tempo todo eu estou olhando para Jesus. Todos os dias de manhã, quando eu estou na minha casa, no meu escritório, eu abro a minha Bíblia, eu estou me convertendo, eu estou voltando os olhos para Jesus, eu estou olhando para Ele. E quanto mais eu olho para Ele, mais eu sou transformado. Quanto mais eu contemplo quem Ele é, a sua obra, a sua bondade. A luz da verdade de Jesus Cristo dissipa a escuridão que está dentro de mim. Quantos amam a Jesus aqui? Amém? Quantos conhecem a obra de Cristo? Então nós queremos celebrar juntos aqui. E eu queria pregar o Evangelho para vocês aqui. E para ser didático nessa noite, eu quero propor algo. O Evangelho, ele responde perguntas. Ele responde perguntas. O mundo, as pessoas, elas têm muitas perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Como que eu cheguei aqui? O Evangelho não é diferente. O Evangelho é a mensagem que responde os dilemas desse mundo. E a primeira pergunta que o Evangelho precisa responder é: quem é Deus? Quem é Deus? Eu queria que você, se tiver uma Bíblia, queria que você abrisse comigo em Êxodo 34, no versículo 5. Essa é uma passagem que Moisés se encontra com a glória de Deus, se encontra com a santidade de Deus, tem um encontro objetivo com o Criador. Êxodo 34, 5. Amém? Achou aí? Diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, esteve junto dele, ou seja, de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo. Como é que está a tua versão aí? Misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. E grande misericórdia. Grande em misericórdia e fidelidade. Quem é Deus? Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é tardio em irar. Não está dizendo que Ele não se ira. Está dizendo que Ele é tardio em irar. Ele é fiel. Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é misericordioso. Você pode dizer isso? Deus é fiel. Deus é perdoador. Amém? Quantos creem nisso? Mas vamos continuar lendo. Versículo 7.
Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, olha só. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é tardio em se irar, ele é fiel, ele é aquele que perdoa o pecado. Vírgula. Ainda que não inocenta o culpado. Então, se você não tem problema em rabiscar aí a tua Bíblia, ou marcar aí a tua Bíblia eletrônica, se eu fosse você, eu marcava isso na tua Bíblia. Quem é Deus? Deus é totalmente bom, totalmente santo. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Ele demora para se irar. Em outras versões, ele demora para perder a paciência. Quantos perdem a paciência rápido aqui? Amém? Vai dando glória? Eu sou, né? Eu fico desesperado. Deus perdoa os pecados. Deus perdoa as iniquidades. Mas tem uma frase aí que a gente precisa conversar sobre ela. Tem uma expressão. Mas Deus não inocenta o culpado. Embora sendo Deus bom, misericordioso, fiel, perdoador, Deus não varre a poeira para debaixo do tapete. Deus não finge que não está acontecendo. Quem é culpado, é culpado. Deus é justo. Deus é bom? Sim ou não? Mas Deus é justo. Deus não finge que não está vendo. Deus não finge que está tudo bem. Deus resolve. Esse é o caráter de Deus. O Deus criador de todas as coisas, criou os céus e a terra, e criou o homem. Colocou o homem para governar a criação. E deu uma ordem para o homem. Olha, governa sobre a criação. Domina sobre a criação. Multiplica a minha santidade sobre a terra. Mas Deus só falou uma coisa para o homem. Come o que você quiser aí. Se alimenta de tudo. Mas do fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque quem lembra que no dia que você comer, o que ia acontecer? Vocês falam aqui, gente? O que ia acontecer? O que Deus falou? No dia que você comer do fruto que eu estou mandando você não comer, você vai morrer. Paulo lá na frente, em Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Paulo também diz que todos pecaram. Por isso foram destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos? E qual é o salário do pecado? Morte. Então, olhe para alguém com todo carinho e prega o evangelho para ela. E fala assim: você merece o inferno. Aleluia. Ué, qual é o salário do pecado? Quantos pecaram? Todo mundo aqui nessa sala é merecedor do inferno eterno, da ira de Deus. E o que é morte? Morte é separação. Morte é a separação da alma do corpo, é um aspecto da morte. Mas qual que é a morte? De que morte que ele está falando? Da separação da presença de Deus. Porque todos pecaram, por isso foram destituídos da... Então, o maior problema, gente, não é a morte física. O maior problema é todos que pecaram se afastaram da santidade de Deus, da presença de Deus, e se tornaram inimigos de Deus.
Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Então Deus é bom. Deus é santo. Mas Deus é justo. E aí o Evangelho tem que responder uma segunda pergunta. A primeira a gente já respondeu, quem é Deus? A segunda pergunta é, quem é o homem? Bom, a gente já começou a responder essa pergunta. Você tem a Bíblia aí? Abre com nós em Gênesis 6, no versículo 5. Que é o momento que Deus olha para a criação e resolve mandar o dilúvio, que é a história de Noé. E aí esse versículo é Deus chegando à conclusão por que ele vai enviar um dilúvio. Gênesis 6, versículo 5. Achou aí? Tem uma Bíblia aí? Abre aí, vamos ler a Bíblia, gente. Os evangélicos amam o Evangelho porque amam esse livro, porque o assunto principal desse livro é o Evangelho. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu. Olha que delícia. Deus olhou para a humanidade e falou, olha que legal. Foi isso? Qual foi a conclusão de Deus? O homem é mau. E os desejos do seu coração? Integralmente mau. Em Mateus 19, no versículo 16, um dia um jovem chegou para Jesus e falou assim, ó mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Aí Jesus virou para o jovem e falou assim, bom? Só tem um que é bom. Deus. O jovem estava falando, o que eu posso fazer de bom para merecer ser salvo? Jesus falou, você? Nada. Porque só tem um que é bom. Deus. O resto é mau. Mas todo mundo é mau, Fábio? É. Já viu quando a gente fala assim, pô, tem uma pessoa no meu trabalho, ela é tão boa. Só falta ser crente. Quem já pensou isso? Todo mundo. Eu tenho um amigo, ele é tão bonzinho. Só falta ser crente. E eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou pregando o Evangelho. Ele é mau. Você fala assim, não, mas todo mundo é mau. É. Pô, mas o meu filho é tão bonzinho. Não é não. Deixa eu te ensinar uma coisa. A criança não nasce inocente e vai se corrompendo na maldade. Não. A criança já nasce pronta, com o pecado pré-instalado. Ninguém precisa ensinar uma criança pequena a ser mentirosa, ninguém precisa ensinar a criança pequena a ser egoísta e ser violenta. Na verdade, ela não nasce inocente e vai se corrompendo. Na verdade, ela nasce pecadora. E a tua postura como pai vai santificando a criança. Aleluia. É um momento divertido, né? As mães, não, meu filho não é mau. É sim. Quem é professor aqui de criança? Pode testemunhar? São tudo bonzinho lá, né? Excelente, né? Não. Eu lembro, eu vou falar um negócio, eu ia falar coisas, eu devo falar. Uma vez eu estava numa reunião, muitos anos atrás, numa igreja histórica, e uma criança ficou endemoniada. 4 pessoas não seguraram o demônio de uma criança. Mas, Fábio, você não ia pregar o Evangelho não é a boa notícia? Então, o problema é que ninguém vai receber a boa notícia se não entender a má notícia. E qual é a má notícia? É que ninguém merece ser salvo.
Ninguém merece. Ninguém merece. Sabe por quê? Porque se a gente está pregando o evangelho do merecimento, a gente está pregando um falso evangelho. Se a gente está pregando um falso evangelho, as igrejas evangélicas não são igrejas, são seitas, porque o fundamento dessas igrejas não é o evangelho de Jesus. O que define uma igreja evangélica não é a placa que está ali na frente, mas é o fundamento no qual ela está sendo edificada. Vamos rasgar o verbo aqui, já estamos aqui mesmo? Nós estamos na Zona Sul. E por que todo mundo fala que é difícil pregar o evangelho na Zona Sul? Sabe por quê? Porque o evangelho da emoção, que funciona para o extremo pobre, não funciona. Sabe por quê? Porque o evangelho do aceite Jesus e Jesus vai mudar a sua vida, não vai funcionar com um cara que é milionário. O cara vai olhar e falar, ué, mas Jesus vai mudar a minha vida? Não. Minha vida está boa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já preguei o evangelho nas favelas do Rio de Janeiro. Acari, Rocinha, Alemão, Lixão de Gramacho, Lixão de São Gonçalo, Solo Gamaneira. Eu já preguei o evangelho no sertão da Bahia, no Nordeste. Mas eu já preguei o evangelho na piscina de um multimilionário na Suíça, em frente do lago que dava para a Itália. O cara era tão rico, que ele apertava um botão na casa dele, abria um portal debaixo da casa, descia um barco, e o barco descia no rio. Ele era tão rico, que ele era o maior construtor de casa da Suíça. E ele construiu uma casa para o Paul McCartney. É rico. Eu preguei o evangelho para ele. E sabe qual é o evangelho que eu preguei para ele? O mesmo evangelho que eu preguei aqui na Rocinha. Você carece de Deus. Você é mau. Os desígnios do seu coração são maus. Você é merecedor da morte. Por quê? Porque todos pecaram. Se você não se arrepender dos seus pecados, e se você não receber Jesus como Senhor da sua vida, confiando a sua vida a Jesus, o seu destino é a ira de Deus. Sabe o que acontece? Que o milionário e o morador da comunidade, quando se encontram com o poder do evangelho, eles são quebrantados. Porque não tem a ver com o que Deus vai te dar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque o que você pode prometer para um cara desse? Nada. Sabe o que ele me disse nesse dia, Samuel? Você é o primeiro missionário que entra na minha casa que não me pede nada. Você é o primeiro missionário que vem aqui que não me pede dinheiro. Porque todos os outros que vieram aqui só vieram para pedir alguma coisa. Você é o primeiro que veio aqui para me dar alguma coisa. O mundo carece do evangelho. A Zona Sul carece do evangelho. As comunidades carecem do evangelho. A Baixada Fluminense, a Zona Norte, a Zona Oeste. A solução do Rio de Janeiro não é um governante que vai lutar pelos interesses da igreja. A solução para essa cidade é só uma, o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho é poder para salvar. A salvação dessa cidade é uma terra sendo lavada pelo evangelho. Então, a primeira pergunta é: quem é Deus? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é perdoador, Deus é compassivo, mas Deus também é justo. Ele não finge que não está acontecendo, Ele não varre a poeira debaixo do tapete, e Ele não finge que você não é culpado. Se você é culpado, o culpado vai ter que pagar. Se tem uma dívida, ela vai ter que ser paga. A segunda pergunta que a gente já respondeu é: quem é o homem? O homem é mau.
O homem é merecedor da ira de Deus, porque todos pecaram. E aí fica, agora chegamos à terceira pergunta. Quem é Cristo? Cristo é a boa notícia. Porque qual é a má notícia? Todos nós somos maus. Todos pecamos, todos merecemos a morte. Todos merecemos a ira de Deus. Porque nós tínhamos uma dívida com Deus. E qual é essa dívida? Morte. Porque todos pecamos. Mas graças a Deus, porque Jesus é boa notícia. Porque Ele olhou para o mundo caído. Ele olhou para a humanidade que é merecedora da morte. Sabe o que Ele fez? Ele desceu. Ele, embora sendo Deus, Ele se esvaziou. Ele desceu. Ele se humilhou. Ele se tornou homem. Deus se tornou homem. E mais do que isso, Ele se tornou servo. E obedeceu até a morte. Agora, vem comigo. Aonde que Adão lascou com tudo? Ele desobedeceu a Deus em uma árvore. Repita comigo. Adão lascou com tudo. Desobedecendo Deus aonde? Em uma? Pergunta, quem que arrumou o problema? Quem que abriu a porta para a morte entrar na criação? Foi Deus ou o homem? Quem tinha que resolver o problema? O homem. E aí, sabe o que Deus fez? Se tornou homem. Deus encarnou. O mesmo Espírito que soprou sobre Adão, e Adão se tornou uma alma vivente, o mesmo Espírito soprou sobre Maria e gerou o Cristo dentro de Maria. O Deus encarnado. Deus se fez homem. Para que Deus se fez homem? Para resolver a desgraça que o homem arrumou. E qual que era a dívida que a gente tinha com Deus? O salário do pecado é a? Nós tínhamos uma dívida, sim ou não? Deus varre a poeira para debaixo do tapete? Não. Deus inocenta o culpado? Deus esquece a dívida? Ele perdoa pecados. Mas Ele é justo. Você imagina um tribunal. Tem um juiz, tem um assassino. Aí o cara confessa, eu sou assassino, eu matei. E eu matei porque eu quis. E porque eu queria matar. E aí o juiz, matei. Aí está a família lá da vítima. Aí o juiz olha e fala assim, mas hoje eu estou bonzinho. Vou te soltar. Aí solta. Pergunta, isso é justiça? Sim ou não? Não, por que não? Porque a dívida não foi paga. Como que Deus fez justiça? Deus se tornou homem. E Ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. O primeiro Adão desobedeceu a Deus em uma árvore. E a morte dominou sobre a criação. O último Adão, Cristo, obedeceu a Deus em uma árvore. E Ele foi pendurado numa cruz. Jesus disse, ninguém pode tirar minha vida. Eu entrego a minha vida voluntariamente. Jesus subiu na cruz. Isaías vai dizer que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, que na cruz, Ele rasgou a nossa dívida. Ele pagou a dívida. Ele morreu a nossa morte. Na cruz, Paulo também vai dizer que Ele despojou as trevas.
Despojou a morte. A palavra despojo de guerra, quem já viu filme de guerra aí vai saber. Quando um exército entrava em guerra contra o exército e ganha, o que ele tem direito depois que ele ganha a guerra? O despojo de guerra. E o que são os despojos? São os bens mais preciosos. Ele pode levar de volta para casa. Então o que Jesus fez? Jesus triunfou sobre o império das trevas. E como ele triunfou sobre o diabo e sobre as trevas? Obedecendo a Deus. E ele despojou. O que ele fez? Ele arrancou os bens mais preciosos de um império. E quais eram os bens mais preciosos? A Bíblia vai dizer que ele nos transportou de um império para um reino de amor. Nós éramos escravos da morte. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos das trevas. E Jesus na cruz, por meio do seu sangue, Ele nos libertou. Ele nos trouxe vida. Todo aquele que está em Cristo não é mais escravo da morte. Todo aquele que está em Cristo não é escravo do pecado. Todo aquele que está em Cristo não é escravo do diabo. Porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Quantos são gratos pela obra de Jesus? Quantos são gratos porque Ele morreu a nossa morte? Quem entende isso? Sabe por que muitas vezes, quando a gente está aqui nesse período de louvor e adoração, as pessoas não adoram com intensidade? Porque nunca entenderam o Evangelho. Por que louvamos a Ele? Por que o adoramos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Quantos foram perdoados? Quantos amam Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Jesus por você foi extravagante, foi radical, foi escandaloso. Nós não podemos responder diante do Evangelho com algo mediano, tímido. Nós precisamos ser radicais. Não estou falando de ser emocionalmente descompensado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de um amor radical. De um amor extravagante, profundo. Não estou falando de maluquice, de loucura. Não estou falando de emoções afloradas. Estou falando de um coração rendido. Estou falando de uma consciência. Eu merecia a morte. Eu não merecia a salvação. Porque a salvação não é por meio das obras. É por meio da graça. Então nós já respondemos a primeira pergunta. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Deus é perdoador e Deus é justo. Respondemos a segunda pergunta com o Evangelho. Quem é o homem? Mau, integralmente mau, pecador e merecedor da morte. A terceira pergunta já respondemos também. Quem é Jesus? Jesus é a boa notícia. Jesus é a resposta para o nosso pecado. E a última pergunta que o Evangelho responde é: qual é a nossa resposta diante da boa notícia? Você pode abrir um último versículo conosco? Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Efésios 2, 8. Paulo está pregando o Evangelho aqui e ele diz isso. Porque, pela graça, nós somos salvos. Mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. A palavra dom significa presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação não vem
pelas nossas boas obras. Até porque, acabamos de explicar, não existe nada de bom de nós que impressione Deus. Eu já conheci pessoas que tentaram comprar a salvação com obra social. Não, vamos fazer obra social, ajudar o pobre, porque assim eu estou agradando a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos fazer justiça com o pobre, com a viúva, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Agora, o fato de alguém ajudar pobres viúvas significa que ele é digno de ser salvo? Sim ou não? Não. Eu já vi pessoas tentando agradar a Deus pela religiosidade. Tipo assim, se eu for uma vez por mês, no culto de domingo, na ceia, e tomar ceia, então eu mereço ser salvo, porque eu estou cumprindo a minha religião. Essa pessoa merece ser salva? Sim ou não? Não. Eu já vi gente tentar comprar salvação com dinheiro. Eu já conheci gente ímpio, desgraçado, pecador. Mas ele era fiel nos dízimos. Eu já vi gente milionária tentar comprar salvação com ofertas milionárias. Jogador de futebol. Eu já vi pessoas tentar merecer a salvação fazendo um monte de coisa. Mas eu vim aqui para dizer, nada que você fizer vai se tornar digno e merecedor da salvação. Porque a salvação é por meio da graça. Repita comigo, graça. Mais uma vez. O que significa graça? Favor e merecido. Só que eu gosto de dar uma ênfase mais. Graça é o favor imerecido quando eu mereci o pior castigo. Você imagina que você tem um filho adolescente. E não sei se você já teve um filho adolescente. Eu já. O filho adolescente é o seguinte, você tem uma criança em casa. E ela está lá, ela é uma criança, ela é amável, ela está ali. Aí um dia, você está em casa, abre um buraco negro no chão. A criança era sugada no buraco negro. E aparece um adolescente na tua cozinha. E aí você pensa, você olha e pergunta, quem é você? Da onde você saiu? Qual é o teu nome? Quase chama o chefe, né? Lembra dessa época? Chama o chefe. O adolescente fica louco. O adolescente, ele tem um dom. Ele acorda de manhã e pensa, o que eu posso fazer para irritar o meu pai hoje? O adolescente, ele não é nem a criança nem um adulto, ele fica ali no meio termo. Imagina você ter um filho adolescente, e aí um dia, você chega em casa e descobre que ele pegou a chave do teu carro emprestada, né? Emprestado é modo de dizer, né? Pegou a chave do teu carro sem você saber, até porque ele é um adolescente, não deveria dirigir. Amém, paz? Tá só para a gente deixar estabelecido. E aí ele pega o teu carro, sai de madrugada, bate com o carro, porque encheu a cara, e no acidente ele mata uma pessoa. Aí você descobre, e vai na delegacia, e está o teu filho adolescente, no meio disso, aí você olha e fala assim, que bonitinho. E aí o que você faz? Você traz ele de volta, e dá um carro zero para ele. Adivinha, sabe o que é isso? Graça. Você deu um presente quando ele merecia o pior castigo. O que ele merecia? E o que o pai deu? Um grande presente. Isso é salvação. Você e eu merecíamos o pior castigo. Mas ele nos salvou. Mas como ele salvou? Ele esqueceu a nossa dívida? Não. Alguém pagou a dívida de morte. Jesus Cristo pagou a dívida. Jesus Cristo pagou a dívida. Quem entendeu? Quem está entendendo aqui?
Imagina, vamos voltar para a história. Aí o pai chega lá, tira o filho lá da polícia, dá um carro para ele, 0, e chega para o policial e falou, senhor policial. O policial fala, ó, é um acidente, morreu alguém, alguém vai ter que pagar. Aí o que o pai faz? Eu pago. Foi isso que Jesus fez. Graça. Então, nunca mais fale de Jesus para alguém como se receber Jesus envolvesse ganhar alguma coisa. Tipo assim, se você aceita Jesus, ele vai mudar a sua vida. Ou, tem umas seitas aí que eu não vou citar o nome. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e você nunca mais vai ter problemas. Venha para Jesus e você nunca mais vai ficar doente. Nunca mais vai ter problema com o teu caso. Gente, isso é um falso evangelho. Venha para Jesus e fique rico. Venha para Jesus e você nunca mais vai ter crise emocional. Para. Não. Receba Jesus. Porque você merece o pior castigo. Mas Ele é bom. Ele é misericordioso. E Ele é fiel. E Ele quer perdoar os pecados. Mas como nós recebemos o Evangelho? E aí nós lemos. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Qual a nossa resposta? Fé. Como alguém recebe o Evangelho? Como alguém recebe a salvação? Fé. Por exemplo, aqui falando, vai ter um batismo, né? Não existe nada mais poderoso na vida da igreja que um dia onde pessoas são batizadas. Que é a consumação pública diante de homens e anjos. Que pessoas estão recebendo o Evangelho pela graça. Fé em Deus. Eu odeio igrejas que só crescem recrutando pessoas de outras igrejas. Isso não é igreja. É lógico que vão vir pessoas de outras comunidades. Mas tem lugares que tem anos, 5 anos, 3, 4 anos, que não tem batismo. Porque ninguém está pregando o Evangelho. É só um lugar que recruta pessoas. Mas voltando, porque eu estou bem calmo e tranquilo. O Gabriel falou, fique calmo hoje, tranquilo. Você está orgulhoso de mim? Você viu que eu não gritei nenhuma vez hoje, né, filho? Ele já me viu em modo de psicopatia muitas vezes. É. Eu estava preocupado. Você estava preocupado? Mas você está em paz agora? Tô. Não acabou ainda. Não comemora muito antes, né? Nós precisamos evangelizar essa cidade. Nós precisamos evangelizar essa nação. O que é uma plantação de igreja? Não é um clube. Não é um lugar onde venha fazer parte de uma família de pessoas onde você vai se sentir bem. Não é um divã para você aqui que está estressado a semana toda e você vem aqui deitar, aí ouve uma boa música, sai satisfeito, sai tranquilo. Não, nós viemos aqui para celebrar o Evangelho. Nós viemos aqui para anunciar o Evangelho. Nós viemos aqui para testemunhar o Evangelho. E como eu disse, essa não é uma mensagem apenas para incrédulos. E o que é fé? Porque diz que a salvação é por meio da graça e é recebida pela fé. E o que é fé? E aqui a gente entra num tema polêmico. Porque o IBGE diz que 90, sei lá quantos por cento do Brasil acredita em Deus. Então, se isso fosse verdade, mais de 90% do Brasil era salvo. Mas isso é uma mentira. Porque fé
não é acreditar que Deus existe. Fé não é acreditar que Jesus existiu. Fé também não é acreditar apenas que Jesus morreu e ressuscitou. A palavra fé significa confiança. Sabe o que é fé? Alguém já pulou de paraquedas aqui? Deixa eu ver se tem algum maluco. Paraquedas? Alguém? Deixa eu ver. Aí em cima tem alguém? Paraquedas? Asa delta? Também. Deixa eu ver. Asa delta aqui? Loucos? Nossa, tem o clube dos loucos aqui. Você é da caravana do Asa Delta ou do paraquedas? Asa Delta. Aqui vocês estão tudo Asa Delta? Tá amarrado em nome de Jesus. Tem mais gente aí em cima? Asa Delta também? Parapente. Pior ainda. Nossa, me ajuda, Samuel. Ficar arriscando a vida por parapente. Aqui, ó. Quer arriscar a vida direito? Vamos comigo para a faixa de Gaza. Há uns meses atrás, só abrindo um parênteses, há uns meses atrás a gente fez uma caravana, muito legal, caravana do Tio Haroldo. Cara, sério, se caísse uma bomba ali naquele lugar, acabava a música brasileira, ia ficar sem música para cantar no domingo. Quem estava lá? O F-Hop, o Alessandro Vilas Boas, o Marcos Brunet, os Bravos, tava todo mundo, o pessoal do Dizescope. Estava todo mundo naquela caravana, o pessoal da Upper Room. Ou seja, até acabar nos Estados Unidos também. Aí fomos para a faixa de Gaza. Aí a faixa de Gaza é assim, daqui ali na rua assim. Aí a gente assim, aí o cara explicando, o soldado, porque quando o pessoal invadiu pela água aqui, aí tinha lá o lugar onde foi a festa, a rave, e a gente no almoçando, e o cara explicando. E aí do nada, fazia assim... Aí eu, o que é isso? Aí o Douglas falava assim, calma, porque ele é uma cópia, né? O Douglas, eu acho que foi uma bomba. Mas fecha esse parênteses. Aí, o que é fé? Eu sempre brinco que fé é tipo um parapente. É tipo um paraquedas. Imagina que o cara que pula de paraquedas, ele sobe num avião, ele bota uma mochila. E se joga no avião, confiando que aquela mochila vai salvar a vida dele. O que é um parapente? O que é um asa delta? Ele sobe ali no PP ali, lembrando que o PP morreu. É só para a gente deixar isso estabelecido. Aí os caras sobem num lugar onde o cara morreu e pula de asa delta e se joga no monte, confiando que um pedaço de plástico vai salvar a sua vida. Fé é tipo uma criança, é tipo um pai. Imagina um pai que está na piscina funda, aí tem um filho pequeno que não sabe nadar, aí o pai na piscina funda fala, filho, pula. Aí o filho, eu não sei nadar, papai. Aí o que o pai fala? Filho, confia. Papai vai segurar você. Aí o filho, porque confia no pai, ele se joga na piscina funda, arriscando a sua vida, confiando que o pai vai salvar. E quando ele se joga, a mãe que está distante, olhando, ela grita, ah! E ela grita e fala, filho, por que pulastes? E ela vem xingando o pai, seu irresponsável. Aleluia. Sabe o que é fé? Fé é confiar na nossa vida a Jesus. Fé é se lançar, confiando que Ele é poderoso para nos salvar. Que nada que nós fizermos nos torna merecedores. Mas não tem a ver com o que eu faço de bom. Tem a ver com aquilo que Ele fez. Então todo aquele que confia sua vida a Jesus se arrepende dos seus pecados. Porque hoje está na moda uma falsa graça. Pessoas que dizem, não, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, mas continuam vivendo uma vida com práticas que Deus odeia. O que é confiar em Jesus?
é entregar a nossa vida a Jesus e confiar que Ele é poderoso para transformar a maldade do meu coração. Quando alguém confia a sua vida a Jesus, o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que soprou sobre Adão, e Adão se tornou uma alma vivente, o mesmo Espírito que soprou sobre Maria e gerou Cristo dentro dela, então esse mesmo Espírito, o Espírito da vida, é soprado sobre essa pessoa, e essa pessoa que estava morta nos seus pecados, ela recebe a vida. E o que é a vida? Vida é um relacionamento com a presença de Jesus. A vida eterna é conhecer a Cristo, é ser amigo de Deus, é obedecer a Deus, é morrer para si mesmo, para viver a vida dele, é não viver mais para ser feliz e buscar os meus planos, é viver para glorificar aquele que entregou a sua vida para me salvar. Quando você recebe essa palavra?